Se você já teve dificuldades para criar animação de texto no After Effects... Papai tá gravando, filho. Você vai adorar o Simple Text. Olá, meu nome é Jack da Two Dead Frog e eu quero te falar sobre o Simple Text. Se você já usou a ferramenta padrão do After Effects para criar animação de texto, você sabe que ela pode ser bem complicada. Ela não funciona da maneira como a gente espera que ela funcione. Ela não é intuitiva. E para você conseguir fazer alguma coisa interessante com ela, você tem que gastar bastante tempo e ter bastante paciência. Foi por isso que eu criei o Simple Text. O Simple Text é um script para After Effects que faz com que você possa utilizar um controlador ou um animator para criar a animação do jeito que você quer. Essa animação passa do animator para o seu layer de texto com o delay que você escolher. Isso te dá muito mais poder na hora de criar as animações e torna o processo mais rápido e intuitivo. Você precisa de apenas 3 etapas para sair utilizando o Simple Text. Deixa eu te mostrar quais são elas. Eu vou criar uma composição com um layer de texto para servir de exemplo nesse guia rápido. Com o layer de texto criado, o primeiro passo é aplicar o Simple Text nesse seu layer. Só que aqui tem um segredo, que é o seguinte: se você só clicar, as animações vão ser criadas letra a letra. Se você clicar com o botão direito, vai ser palavra a palavra. E se você clicar apertando Shift, vai ser linha a linha. Para começo de conversa, vamos aplicar letra a letra, com um clique normal. O segundo passo é criar a sua animação. Quando eu apliquei o Simple Text, ele criou essa composição aqui, ó. E nessa composição a gente tem um controlador com alguns pontos já marcados. Os pontos que estão marcados aqui são as opções que você tem para animar o teu texto, através desse controlador. Para ficar um pouco mais fácil de visualizar, eu recomendo fazer o seguinte. Vem aqui na composição em que você tem o teu layer de texto, tranca ela, e clicando aqui, ó, você vai criar uma nova visualização. Com essa nova visualização criada, vai ficar mais fácil de você ver o resultado do que você está fazendo em tempo real. Vou criar aqui agora uma animação de exemplo. É importante perceber que, como você está animando um shape no After Effects, você tem acesso a algumas coisas que na ferramenta padrão do After Effects você não tem, como por exemplo, editar as curvas Bezier do caminho. E a outra coisa que você tem acesso é as curvas do gráfico de velocidade. Isso faz com que fique muito mais fácil criar as animações. Vou criar também uma animação na rotação. Um outro segredo também é você habilitar essa opção aqui, ó. Porque daí, quando você apertar para fazer o preview, ele já vai mostrar como a animação está ficando no teu layer de texto. Terceiro passo, então, é escolher o delay que você quer. Para fazer isso, você vai selecionar o teu layer de texto e vai em Efeitos. Foi criado um efeito chamado 2DF Simple Text. E aqui você tem a opção de delay. Por padrão, ela vem em 0.5. Isso significa que a cada 0.5 segundos, uma nova letra vai entrar em cena. Se você aumentar esse valor, a partir de agora, a animação vai acontecer a cada 1 segundo. E por aí vai. Depois que você escolhe o tempo do seu delay, você pode escolher entre as 3 opções, que são utilizar o delay normal, que é o que vem como padrão, utilizar a opção reversa, daí o texto vai vir de trás para frente, e utilizar a opção randômica. Dessa maneira, a entrada do texto vai ser aleatória. Se em algum momento você quiser alterar a informação no seu layer de texto, você vai precisar atualizar o Simple Text também, tá? Isso porque o script adiciona um animador para cada letra do seu texto. Então, quando você adiciona mais texto nele, ele não considera as letras novas, mas é só selecionar o layer e aplicar novamente o Simple Text. Dessa maneira, ele vai considerar todas as letras da sua animação.
Se você quiser remover a animação de um layer, você só precisa clicar nessa opção aqui. Os animadores são o coração do Simple Text, e é por isso que eu quero mostrar para vocês a fundo como que eles funcionam. Cada vez que o Simple Text é aplicado em um layer de texto, um novo animator é criado. O animator ele é identificado por esse número aqui. Então, por exemplo, se eu criar um novo layer de texto aqui e aplicar o Simple Text nele, ele vai criar um novo animator e já vem aplicado o número 2 aqui em cima. Vou fazer uma animação rápida nesse animator para servir de exemplo para o que eu quero explicar. Você pode alternar entre os diferentes animators selecionando essa opção aqui. Se você colocar Animator 2 aqui, ele vai buscar a animação do segundo animator. Da mesma maneira, se você colocar Animator 1 nos dois layers, os dois vão ter a mesma animação. Dessa maneira, é possível utilizar o mesmo animator em diferentes layers de texto. Se você quiser aplicar um animator já existente no seu layer de texto, ao invés de criar um novo animator quando você aplica, você precisa apenas selecionar o animator que você quer aplicar e daí então clicar no seu layer de texto e aplicar o Simple Text. Dessa maneira ele já vai aplicar automaticamente o animator que você selecionou. É possível aplicar o Simple Text em vários layers ao mesmo tempo. Para fazer isso, você só precisa selecionar todos os layers e aplicar o Simple Text. Para criar variações de um animator, você pode duplicar ele, selecionando ele e clicando Command ou Ctrl D. Depois de um tempo, é provável que você vai ter muitos animadores aqui. Para deixar eles mais organizados, você tem algumas opções. A primeira delas é criar pastas. E a segunda opção é usar os comentários. Caso eles não estejam habilitados, você habilita aqui, em colunas, comentários. E aqui você descreve o que o teu animator faz. Algumas técnicas avançadas que é importante que você tenha em mente. Você sempre vai ter controle sobre o caminho Bézier da sua animação. Você também pode ter acesso ao Graphic Editor e editar a curva de velocidade das suas animações. Uma outra opção interessante é você brincar com expressões dentro do seu controlador. Por exemplo, eu vou aplicar um wiggle no parâmetro de posição desse layer para você ver o que acontece. Isso abre um universo de possibilidades na hora que você for criar suas animações. Uma outra opção interessante é você dividir a tua frase para poder utilizar diferentes animadores na mesma frase. Por exemplo, no primeiro layer eu vou deixar só o texto MyText e no segundo layer eu vou deixar só Animation. Dessa maneira, eu posso utilizar diferentes animadores e diferentes opções de delay na mesma frase. Muito obrigado por ter assistido esse overview do Simple Text até aqui. Se você gostou da maneira como ele funciona, no blog da Two Dead Frog tem alguns artigos que explicam as expressões que eu utilizei para criar o script. É bem interessante, se você seguir os tutoriais, você pode até criar o seu controlador manualmente para criar suas animações de texto. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo e eu vou ficar feliz em te ajudar. Muito obrigado!